Oi, gente. Mais notícias péssimas para Flávio Bolsonaro. Mais uma pesquisa mostrando a rejeição dele explodindo, Lula crescendo. Nós vamos analisar os números aqui vendo o vídeo da CNN Brasil. E eu quero dizer para vocês que a pergunta que vem agora é: o Flávio vai pedir para censurar essa pesquisa também? Porque as pesquisas, a maioria esmagadora delas, né, estão sinalizando o derretimento, né? Então, já que a providência agora é negacionismo de pesquisa, provavelmente isso vem aí. Mas tem algumas coisas interessantes nos números dessa pesquisa para a gente analisar, inclusive estrategicamente, para aqueles que querem derrotar a extrema-direita. Então assista o vídeo até o final, que eu vou dizer como isso pode ser utilizado do ponto de vista estratégico. Vamos lá. Semana já começou com pesquisa nova sendo publicada. A gente vai trazer aqui o levantamento do Instituto Nexus para o BTG, que foi divulgado hoje, esse levantamento divulgado hoje. Vamos começar os números olhando para a corrida presidencial, intenções de votos. Primeira pergunta, intenção de votos para presidente, primeiro turno. Lula aparece com 42%, Flávio Bolsonaro com 33%, portanto, aumenta a distância entre os candidatos. Ronaldo Caiado e Renan Santos com 4%, praticamente sem mudar muito de posição, ambos na margem de erro ali para um ponto acima, outro para baixo. Vamos trocar de tela para ver os números dos outros candidatos. Lembrando, isso tudo aqui é uma leitura para primeiro turno. Romeu Zema vai para 2%, Joaquim Barbosa 2%, Augusto Cury 2%, Aécio Neves 1%. Temos mais um pouquinho, temos Cabo Daciolo do Mobiliza 1%, e aí 5% branco ou nulo e 3% não sabem ou... Primeira coisa importante, branco e nulo, 5%, não sabe, não respondeu 3%, isso significa que 8% do eleitorado está dizendo que não tem candidato no primeiro turno. Isso significa que se a gente convencer uma parte desse pessoal que está dizendo que vai votar branco e nulo e desse pessoal que diz que não sabe, não respondeu, a gente pode aproximar a eleição, de ter uma chance de arrematar a eleição no primeiro turno. É possível arrematar no primeiro turno? É fácil? Não é. No momento, a probabilidade maior é que vá para segundo turno. Mas tem possibilidade de movimento aí. Vocês estão vendo? Mas vamos seguir. Não responderam. Agora vamos dar uma olhada, cenário de segundo turno, e aqui a gente traz a evolução para vocês. Lá em abril, Lula estava na frente numericamente, 46-45. Maio, essa distância aumenta a 4 pontos, está na tela de vocês. Lula vai a 47 e Flávio Bolsonaro cai para 43. E agora, junho, Lula vai para 49% e Flávio Bolsonaro cai para 43%. Então, desculpa, se mantém 43%, mas claramente o presidente Lula mostra a tendência de ganho, enquanto Flávio Bolsonaro perdeu um pouquinho. Ou seja, a diferença foi para 6 pontos, né, a favor do presidente Lula, acima da margem de erro. Então é confortável, mas o número de 43% dos eleitores em um segundo turno estarem votando em Flávio Bolsonaro mostra a tragédia do antipetismo, né? Como o antipetismo, né, fez tanta gente acreditar que para derrotar o PT vale a pena apoiar o rachadão e brother do Daniel Vorcaro, né? Da família de ladrões de joias, né, dos negacionistas do clima e das vacinas. É uma coisa assim muito complicada, né? Que o filho do ex-presidente preso e condenado e preso, né, por tentativa de golpe de Estado ainda tem esse percentual gigantesco, né, de intenção de voto. Mas ali, ó, no branco, nulo e tal, vejam, 8%, né? 8%, né? Não sabe, não respondeu 1%, ou seja, 9% aí do eleitorado, mais ou menos, que pode ser convertido, né? Que eu vejo uma chance boa de ser convertido. Tem eleitores frágeis do Flávio Bolsonaro que também dá para mover? Dá. Mas o bolsonarismo mais radical, esse daí provavelmente não vai dar para mover muita coisa. Estabilizou. Nenhum, branco, nulo, 8,98% e não sabem, não responderam 1%. A gente vai receber agora aqui no estúdio do Hora H o CEO da Nexus, do Instituto Nexus, o Marcelo Torkasky. Marcelo, bem-vindo novamente aqui ao Hora H. Você esteve aqui conosco no levantamento passado, se não me engano, retrasado. Retrasado. Bem-vindo. Boa noite, obrigado a você. Um prazer falar aqui com vocês na CNN.
Vamos lá. Esse cenário indica a possibilidade de vitória de Lula em primeiro turno? Thaís, hoje não, né? Como você mostrou aí nos números, o presidente Lula melhorou um pouco, Flávio. No segundo turno, no primeiro turno oscilou para baixo, no segundo se manteve. Mas hoje, se a gente fosse calcular voto válido, né, que é o que interessa para uma definição de primeiro turno, Lula estaria na casa de 46%. Distante ainda, uma coisa que ele nunca conseguiu fazer, né, nas duas eleições. Perceba, votos válidos 46%. Ele consegue 5, bate primeiro turno. E esses 5 de votos válidos é totalmente possível, mas não é o que a pesquisa está indicando hoje. Então, dá para ganhar no primeiro turno, mas não é fácil. Não é fácil. Não é o mais provável. Mas é possível. Em que ele se elegeu, depois nas duas da Dilma e na última eleição, a terceira dele, ele sempre precisou da segunda volta, né? E hoje essa é a tendência. Os números que você mostrou aí, eu acho que eles deixam muito claro o seguinte: a gente tem um voto muito consolidado, que é o voto espontâneo. Quando a gente olha para o cenário espontâneo, o Lula manteve os mesmos 36, o Flávio até oscilou um ponto para cima, ele tinha 26, foi para 27. Mais de 60% do eleitorado, a gente não precisa dizer quem são os candidatos, já escolhe um dos dois. No primeiro turno, a diferença do Lula abriu um pouco, ele tinha 5 pontos de vantagem, agora tem 9, as mudanças foram na margem de erro, a gente vai ter que observar se isso é uma tendência. No segundo turno, pela primeira vez, o Lula aparece na frente, fora da margem de erro. A margem de erro é de 2 pontos para cima e para baixo, a diferença é de 6, então o Lula tem alguma vantagem. Agora, hoje é dia 15, né? Faltam 4 meses e 10 dias para o segundo turno da eleição, que tende a ser disputado entre Lula e Flávio, porque os outros candidatos, a parte de baixo da tabela do campeonato, né? Ninguém consegue deslanchar. Eles oscilam ali 3, 4, 5, mas ninguém consegue dar aquela chegada nos famosos 2 dígitos, e a eleição hoje está muito encaminhada para os dois, Lula e Flávio, disputarem o segundo turno. Thaís. Marcelo, essa discussão da terceira via, né, ela recai muito, inclusive sobre uma leitura das próprias pesquisas, que 60% das pessoas dizem que gostariam de que a polarização não fosse imposta, né? Mas, ao mesmo tempo, não dão a chance ou não acreditam que, se votarem num terceiro candidato, ficarão felizes, vamos dizer assim, né? Ficarão satisfeitos. E há um outro questionamento que é sobre a transferência de votos. Como é que se dá essa transferência dos votos dos candidatos de direita para Flávio Bolsonaro? Ela estancou? Ela ainda tem alguma chance de acontecer? Olha, quando a gente vê a migração de votos do primeiro para o segundo turno, a gente tem mais votos que vão para o Flávio. O Flávio é quem mais cresce entre o primeiro e o segundo turno. Por motivos óbvios, tem mais candidatos de extrema direita disputando a eleição. Mas o Lula cresce também, né? Ele também tem votos, porque o eleitor do Caiado, do Zema, ele não tem uma característica única, é um eleitor de direita. Ele, em tese, é um eleitor de direita, mas a gente pode ter uma mulher de direita e um homem de direita. E o homem de direita talvez migre mais fácil para o Flávio. A mulher, que costuma ter uma rejeição maior ao bolsonarismo, uma parte pode migrar para o Lula. Aqui é só um exemplo, né? O eleitor tem várias características de renda, de escolaridade, para além da característica de voto no primeiro turno. A questão da terceira via, eu acho que o grande problema é: o eleitor olha para os candidatos de terceira via e hoje ele não identifica um candidato para chamar de seu. Até tem uma parcela, e crescente, né, na nossa pesquisa, essa parcela de candidatos que preferiam uma vitória de alguém. Eleitores que preferiam. De eleitores, desculpa, que prefeririam um candidato que não fosse nem Lula, nem Flávio Bolsonaro, ou alguém apoiado pelo bolsonarismo. Há 2 meses e meio era 11%, agora está em 24%. 40% preferem a vitória de Lula, 31% preferem a vitória de Flávio. Eu vejo esse número aí como um número de gente de direita que preferia não ter que votar no Flávio. E eles não precisam, mas eles se sentem nessa necessidade porque o antipetismo domina suas mentes. Eles acordam e dormem assim, com ódio ao PT, né? É uma coisa, enfim. O que uma campanha de difamação e construção, né, pela mídia, pelo judiciário também, não fez com a parte da população brasileira, né? Agora, esses 24%, no primeiro turno, só metade deles estão votando em algum candidato de terceira via. Uma parte vota em Lula ou em Flávio, a outra parte anula o voto. Então o eleitor olha para o cardápio, não vê um prato ali que ele quer, enfim, almoçar ou jantar, e ele acaba comendo a comida de sempre. É um pouco isso. Acho que tem um ponto aqui que a gente vai trazer esse recorte agora, que é exatamente o recorte de aprovação, rejeição, e vai nos explicar um pouquinho. Então, já volto aqui para a bancada com o Marcelo Torcaski, que é o CEO do Instituto Nexus, que a gente está trazendo aqui essa pesquisa Nexus BTG, que foi divulgada hoje. Vamos dar uma olhada, então, para esse recorte, para o potencial de voto e de rejeição de Lula e de Flávio Bolsonaro. Olha lá. Não votaria no Flávio Bolsonaro de jeito nenhum. Aqui talvez tenha recado para Flávio Bolsonaro, vamos saber já de do Marcelo Torcaski. 48% em abril, vai para 52% agora em junho. A curva é claramente de aumento da rejeição. E por quê? O que aconteceu entre abril e junho? Alguém tem alguma dica aí? Foi
a ligação pro brother Daniel Vorcaro, né? É lógico, quando se descobriu isso, quando se descobriu também tem o Tari Flávio, né? Tudo isso vai, né, aumentando a rejeição do Tari Flávio. É o único em quem eu votaria, o movimento contrário. Era 27 em abril, 25 em junho, dentro da margem de erro. Poderia votar nele, mas também em outro, 21, 20, 20, estabilidade. Não conhece, não sabe ou não responderam, praticamente a mesma coisa de abril, entre abril e junho. Agora vamos dar uma outra olhada para a mesma pergunta, só que sobre Lula. Abril, 48% não votariam de jeito nenhum e 47% agora, ou seja, uma estabilidade ali. Olha o antipetismo aí. Olha o antipetismo aí. Isso é antipetismo. O governo Lula, né, tem vários méritos. O Desenrola Brasil, a diminuição do imposto de renda de quem ganha até R$5.000, abraçar o fim do 6x1, a diminuição da inflação, tem vários benefícios, vários ganhos. A volta da farmácia popular, o refinanciamento das pesquisas, o crescimento da economia brasileira, o aumento da renda, 2 milhões de pessoas saindo do Bolsa Família porque a renda aumentou. E ainda assim, 47% do eleitorado diz não votaria em Lula de jeito nenhum. Isso é antipetismo, na veia. Agora, quando a gente vê, é o único em quem votaria, sai de 34% para 38% agora. Vamos entender com o Marcelo daqui a pouquinho essa mudança. Poderia votar nele, mas também em outro, cai de 16% para 14%. Não conhece, não sabe, não respondeu, praticamente estável aqui nas pesquisas. Vamos dar uma olhada agora no desempenho do governo Lula. Pela primeira vez, Lula apresenta uma aprovação que numericamente passa a desaprovação. Já está na tela de vocês. Em abril, 49 desaprovavam, 46 aprovavam. Em maio, esses dois números praticamente se encontram numericamente, mas ainda com uma vantagem para não aprovação, para desaprovação, né? E agora essa coisa toda se inverte. Ainda dentro da margem de erro, mas isso é importante porque quando as pessoas começarem a sentir os efeitos do Desenrola Brasil e de outros programas do governo, a tendência é a aprovação de Lula crescer. Então são números positivos, né? Resta, claro, combater os fake news, né? E não sabe, não respondeu, 5, 6, 4%. Também houve avaliação sobre o trabalho do presidente Lula, avaliação dele. Aqui é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Lá em abril, ruim ou péssimo lá para cima, 43, 40, 41 agora em junho. Vai acompanhando a minha leitura aqui. Ótimo e bom sai de 33 lá em abril e vai para 38% agora em junho, fora da margem de erro. O regular e o não sabe, não responderam, praticamente. O aumento ali do ótimo e bom é excelente. Saiu de 33, foi para 38, né? Isso daí mostra uma evolução significativa. Eu olho para esse número e eu acho que é o efeito do Desenrola. Principalmente do Desenrola, mas também a defesa da soberania brasileira diante do tarifaço, ou diante do tariflável. Estáveis aqui de abril até agora. Vou voltar aqui para o Marcelo. Marcelo, e aí? O que esses números estão nos contando? Thaís, vou começar de trás para frente, né? Primeiro, avaliação de governo. Como você falou, é a primeira vez que o Lula, numericamente, tem uma aprovação maior do que a desaprovação. Está dentro da margem de erro. Desde o início da série histórica, que é em março. Tá. Em março, ele tinha um saldo negativo de -1. Era 45 de aprovação, 51 de reprovação. Então, há uma melhora lenta, gradual, que começou a se acelerar depois que o governo abriu a caixa de ferramentas, né? Lançou uma série de programas, uma série de medidas que são populares, aos poucos, né? Uma foca no eleitor, a outra foca nos taxistas e motoristas de aplicativo e assim por diante. Mas juntas, elas tiveram esse efeito. E se a gente observar, linkando com a rejeição, ele tem uma desaprovação de 47% com uma rejeição de 47%. Essa rejeição, lá no mês de março, na primeira pesquisa, estava em 49%. Então, de novo, é uma melhora gradual. Flávio tinha nas duas primeiras rodadas, em março e em abril, uma rejeição de 48%. Na rodada passada, pós o episódio dos áudios do Vorcaro e etc., né, do Flávio para o Vorcaro, tinha oscilado 2 pontos. A gente não podia cravar que era um aumento. Foi de 48 para 50, só que agora ela foi para 52. Então, está numa trajetória, uma tendência de crescimento. Hoje, essa diferença de 5 pontos entre a rejeição de Lula e Flávio, é uma diferença que a gente vai ver nos 6 pontos do segundo turno, que a gente vai ver em vários indicadores da pesquisa. O desafio de Flávio é não deixar essa rejeição crescer e baixar de 50. Né? Se a gente for olhar para 2022, onde o pai dele foi candidato contra o Lula, durante quase toda a campanha, o Jair Bolsonaro teve uma rejeição de 10 pontos percentuais acima do Lula.
ele foi diminuindo a rejeição e eles terminaram a eleição com uma diferença de 3, 4, 5 pontos, a depender da pesquisa. Com o Jair Bolsonaro abrindo a PEC kamikaze e fazendo uma coisa eleitoralmente, a meu ver, criminosa, né? Gastando uma quantidade absurda de dinheiro em cima da hora da eleição. Bem, gente, eu vejo nessa pesquisa uma coisa muito importante. Vocês, ao tentar dialogar ao longo desse período para tentar conseguir votos para derrotar o neofascismo, vocês têm que ter clareza se dialogam com a pessoa completamente infectada pelo antipetismo. Se você perceber que não existe a menor chance dessa pessoa ser convencida a votar em Lula por causa do profundo antipetismo, vai para outra. Foque suas energias em pessoas que não são tão antipetistas. Foque suas energias em gente que diz que vai votar nulo, não vai votar, e fale sobre o fim do 6x1, o Desenrola Brasil, a isenção de imposto de renda de quem ganha até R$5.000. Fale sobre farmácia popular, o financiamento da pesquisa e ciência, sobre a inflação, sobre o fortalecimento da economia brasileira. E lembre essas pessoas do negacionismo criminoso do governo Bolsonaro. Se vocês fizerem isso, tem pessoas para serem conquistadas, para se unir àquelas que lutam pela democracia e pela ciência. E podemos fortalecer a vitória. Quem sabe no primeiro turno, mas seguramente no segundo turno é plenamente possível que a gente faça isso. E eu torço para que vocês trabalhem com a gente nisso. Aqui no canal eu vou fazer vários vídeos ajudando vocês nessas estratégias. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos ou ganha dinheiro divulgando os cursos, virando afiliado. Tem um link no comentário fixado, como você pode se tornar afiliado, não custa nada e vocês podem colaborar dessa forma também e ganhar dinheiro. E se quiser uma coisa mais simples, quiser mandar um Pix para o canal, o Pix é andretj@terra.com.br, né? Essa também é uma forma de ajudar o canal. Se você gostou desse vídeo, vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração, gente.